Olá, meu nome é Fabrício Guerra, sou coach de vida, palestrante e ao longo desse mês, em apoio, ao Setembro Amarelo, apoiando a causa, apoiando o tema, eu vou estar aqui falando com você sobre alguns pontos importantes de nossa vida, começando pela ansiedade, que são pontos que normalmente trazem muita dificuldade para nossas vidas, Vamos trabalhar também o tema de confiança, quebra de paradigmas, mudança de postura, para que a gente possa de verdade viver novas conquistas, Trabalhar, a conexão dessas dificuldades com o desemprego, que é um ponto muito duro nas vidas de todos nós. Então, ao longo desse mês, nós vamos trabalhando alguns temas que vão contribuir para a caminhada de todos vocês. É um prazer estar com vocês. A ansiedade é sempre um tema sugestivo, porque ela é o ponto de partida, de todos os movimentos de dificuldade, e também o ponto de arranque, quando a gente de alguma forma consegue conquistar algo que realmente a gente muito quer conquistar. E assim a gente vai vivendo a nossa caminhada, a nossa vida de uma forma dual, Ora muito feliz e realizado, ora muito triste e paralisado. Essa caminhada na vida, ela tem uma conexão muito forte com este tema da ansiedade, que é o que normalmente faz a gente se sentir, com a vontade, de mudar, com a vontade de buscar outro caminho, E a parte mais difícil na vida, quando a gente se conecta ao nosso objetivo, de vida, aos nossos propósitos, é que a gente sempre parte do ponto que a gente está, do ponto que a gente de verdade vive, o momento da gente, mas a gente busca um caminhar novo, A gente busca algo que realmente ainda não é concreto, não é real, E isso vai trazendo um mecanismo muito duro e muito forte dentro da mente, dentro dos pensamentos da gente, que é aquela questão de que será que eu sou capaz? Será que eu posso? E para construir essa possibilidade, essa capacidade, a gente tem um mecanismo muito natural, que a gente busca exatamente o que a gente foi, o que a gente viveu até ali, que é o passado. E a ansiedade, ela nos derruba exatamente nesse ponto, porque a gente a gente segue vivendo, um conflito muito grande da gente entre o passado e o futuro. E muitas das vezes a gente passa muito tempo, muitas horas, muitos dias, muitos meses, fazendo essa conexão, fazendo essa autoafirmação, de quem que a gente foi, e o que a gente quer ser. E aí a gente acaba paralisando, A gente acaba deixando de ser de verdade aquilo que a gente precisa ser no momento de hoje para fazer, a conquista, para viabilizar, para materializar aquilo que realmente a gente busca, aquilo que realmente a gente quer. E assim a gente vai de verdade se tornando cada vez menos produtivo, cada vez menos confiante, e este movimento normalmente acaba trazendo na gente uma situação muito difícil, que a gente acaba buscando, em algo que a gente ainda não tem, a realização de nossa caminhada, E muitas das vezes, pela nossa falta de atitude, pela nossa falta de compromisso ou de entrega no dia a dia, ou para a nossa vontade de viver uma realidade que ainda não conquistamos, a gente acaba perdendo, aquilo que a gente tem. E hoje a gente vai falar um pouco dessa questão do desemprego, que é um tema muito duro para todos nós, É um processo muito difícil, para aqueles que já têm aí a responsabilidade moral, a responsabilidade financeira, de se resolver, na vida, de viabilizar aquilo que realmente precisa e principalmente de trazer uma qualidade de vida para aquelas pessoas que de alguma forma dependem da gente. O emprego, o trabalho, é sempre uma forma
segura, né, da gente caminhar, né? Quando a gente tem a renda, né? Quando a gente tem a certeza de que a gente pode contar com aquele recurso financeiro, né? Que dá base, né, de alimentação, base social para a nossa vida, né? Isso gera uma confiança, né, e uma segurança na caminhada da gente. E quando a gente acaba perdendo este movimento, essa confiança, né, isso vem como uma fonte muito dura, né, de desequilíbrio, porque a gente começa a criar, né, os piores movimentos de vida, né, que é a escassez, que é a incapacidade de poder, né, resolver aquela questão. A gente se sente extremamente solitário, né, a gente se sente cada dia mais diminuído, né, em comparado com a sociedade, com as outras pessoas que estão em atividade, né, a gente vai se sentindo muito inferior e muito diminuído em relação a essa questão, né, humana, física e social, né? E isso vai trazendo um peso, né, muito grande para a caminhada da gente. E isso vai tornando o processo do ser humano, né, o processo íntimo de cada um de nós, é um processo cada vez mais duro e mais solitário, porque a pessoa começa a criar uma vergonha muito grande, né? De falar a sua verdade, de demonstrar que está inseguro, que está tendo dificuldade, né? E a cada momento ela começa a criar dentro da mente dela, dentro do comportamento social dela, uma vida que não é a vida dela, uma vida que não é real, né? Como se ela estivesse de verdade buscando outros caminhos, como se ela estivesse escolhendo outras possibilidades, né? E infelizmente a falta de atitude, tudo aquilo que foi construído ao longo do processo de desemprego, né? De viver a perda do emprego, foi criando, né, uma falta de estima, de autoestima, uma falta de capacidade de recomeçar, né? Uma falta de confiança nesse processo. E isso tudo vai trazendo, né, para a pessoa, né, para todos nós, uma dificuldade muito grande de reagir nesse processo físico, né, moral, né, e psicológico. E assim a gente começa de verdade a trazer uma redução, né, na nossa capacidade, e a gente começa a diminuir, né, a nossa ideologia de vida, a gente começa a diminuir, né, os sonhos, até que a gente se sente realmente paralisado e sem saída, né? As responsabilidades sociais, as responsabilidades morais levam a gente a um desespero muito grande, né? Vão causando, né, toda a dificuldade emocional, né? A nossa capacidade moral de relacionar com as outras pessoas, a gente vai criando uma vergonha muito grande de sair de casa, né? De estar nos ambientes sociais, né? A necessidade, né, dos recursos financeiros vai gerando uma depressão e uma omissão muito grande na vida da gente, e isso vai tornando um processo muito íntimo, né, de desespero, de tristeza, né? E aí o quadro depressivo, né? Todo o quadro é, de se sentir oprimido pela vida, né? E nós começamos a criar um movimento que eu chamo assim, que é o efeito de defesa, né? Naturalmente a gente cria na vida um processo íntimo de defesa, ao qual a gente começa a rejeitar o mundo exterior, né? A gente começa a rejeitar, né, as oportunidades de vida, a gente começa a rejeitar as pessoas bem-sucedidas, a gente começa a rejeitar, né, as possibilidades de trabalho, porque a gente não se vê capaz daquilo mais. Mas a forma com que a gente tem de demonstrar, né, este movimento é que a gente precisa se sentir acima disso. Então a gente começa a ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais numa situação de enfrentamento, né? É uma situação muito dura a qual, né, o ser humano, né, qualquer que seja ele, né, em uma situação, né, de desemprego um pouco mais longa, né, ele vai gerando, né, esse efeito, e isso vai tornando, né, a vida dele uma vida ainda mais sozinha, né? E aí
as coisas começam a perder o controle, né? E esse é o momento que a gente precisa de algo, né, que possa nos ajudar, né, a retomar essa caminhada, retomar a confiança, né, e fortalecer aí o nosso caminhar de vida, o nosso propósito de vida. E isso é uma parte que a gente vai falar aqui, né, nas próximas conversas, tá? Um abraço para todos vocês. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer estar conversando, né, e estar podendo ter essa oportunidade de estar aqui. E nós vamos fazer ao longo dessa semana uma construção, né? Agora a gente está falando sobre essa parte difícil, né, que a gente vai vivendo, e agora nós vamos fazer, né, a próxima semana a gente começa a criar esse raciocínio, né, essa ideologia de confiança para que a gente possa começar um movimento de sair, né, deste quadro, né, e encontrar uma saída verdadeira, né, e uma saída palpável para a vida da gente, tá? Um abraço para todos e até semana que vem.